Olá a todas, bem-vindas à nossa conversa das mulheres positivas e adições. Hoje vamos ter uma conversa especial. Vamos ouvir a história verídica de três mulheres corajosas, resilientes e sobreviventes que fazem parte da Ceres. Está connosco a Isabel Nunes, fundadora e presidente da Associação Ceres. Estão também connosco da Ceres a Patrícia e a Maria. Ceres é a primeira e única associação de e para mulheres infectadas e afetadas pelo VIH em Portugal. Fundada em 2005, a Ceres encontra-se reconhecida como instituição particular de solidariedade social. Tem desenvolvido um vasto trabalho em prol da mulher positiva, um trabalho de pares, ativismo e prevenção. A Ceres acredita que a capacitação e o empoderamento da mulher é essencial para reduzir as suas vulnerabilidades, garantindo a sua dignidade e o respeito pelos direitos humanos, assim como a sua saúde sexual. Eu sou Raquel Freire, sou cineasta e trabalho com a Ceres desde que fui convidada pela sua fundadora, a Isabel Nunes. Faço as campanhas que podem ver nas redes sociais e vou facilitar esta partilha. Passava agora a palavra à Isabel. Queres contextualizar? Obrigada, Raquel. Sim. Olá a todas e todas que nos ouvem. É bom estar de volta. Espero que gostem desta nova série de vídeos sobre mulheres positivas e adições. Começo com uma contextualização. Em Portugal, o VIH entre mulheres que vivem com adição a drogas é um tema complexo, interligado com questões sociais, económicas e de saúde. A realidade é, neste caso, marcada por uma vulnerabilidade acrescida, onde o risco de infecção por VIH se sobrepõe a outros desafios diários. Historicamente, nas décadas de 80 e 90, o VIH em Portugal teve uma forte ligação com o consumo de drogas injetáveis. A prática de redução de riscos veio modificar esse cenário, tornando-se Portugal exemplar nessa área. Atualmente, as transmissões por VIH são maioritariamente por via sexual. Embora as práticas de consumo tenham mudado, o risco de infecção por via de partilha de agulhas e seringas continua a ser uma preocupação, especialmente para mulheres que vivem em contextos de maior marginalização. Além disso, as relações sexuais desprotegidas, frequentemente usadas como meio de troca por drogas ou para sobrevivência, e a violência sexual são outros fatores de risco significativo. É importante salientar a dupla vulnerabilidade por serem mulheres e por serem dependentes de drogas, que as torna mais suscetíveis a co-infecções e a uma progressão mais rápida da doença. O acesso a cuidados de saúde é muitas vezes uma barreira. O estigma associado à dependência, à adição e ao VIH pode levar ao medo e à vergonha, impedindo-as de procurar ajuda médica. Além disso, a prioridade para quem vive com dependência pode não ser a sua saúde a longo prazo, mas sim a sobrevivência diária. Ao longo dos anos, Portugal tem desenvolvido programa de redução de riscos, como a distribuição de seringas e preservativos, que foram cruciais para a diminuição da taxa de novas infecções. Contudo, a resposta tem de ser multidisciplinar, integrando cuidados de saúde, apoio social e psicológico, porque as dependências não são falhas morais, mas sim resultado de mecanismos para lidar com o sofrimento e traumas. A dependência, seja de substâncias ou comportamentos, está ligada ao stress e às experiências negativas. É, portanto, importante o tratamento da causa, da raiz do sofrimento, para superar a dependência. Isto são palavras inspiradas em Gabor Mate. Este relato é um lembrete de que, para além dos números, existem vidas e histórias de resiliência. A luta contra o VIH em Portugal continua e é essencial que se mantenha o foco nas populações mais vulneráveis para que ninguém fique para trás. Ouçamos as suas vozes de resiliência. Muito grata, Isabel. Vamos agora às questões. E eu ia começar, agora para variar, para não ser pela Isabel, vou começar pela Patrícia. Se fosses um animal, que animal serias? E porquê? Em primeiro lugar, obrigada Raquel, obrigada Isabel Bem-vinda. por fazer ter estas iniciativas. Olha, se eu fosse um animal, queria ser um ganda urso. Primeiro porque o urso hiberna, e eu não gosto do inverno e gosto muito de dormir. Portanto, o inverno passava a hibernar, que era maravilhoso. Pois era um animal que todos respeitam muito, porque é um animal feroz. É muito fofinho, mas é um animal feroz. Identifico-me, que às vezes com as garras sinto-me um urso. Portanto, era um urso para mim. Muito bem. E tu, Maria? Obrigada pelo convite. Eu seria um lobo. Eu gosto muito de andar sozinha, sou muito pessoa de estar no seu mundo,
porém preciso da minha alcateia. Só consigo dar o meu melhor em grupo e não ceder assim aos meus instintos destrutivos. Muito bem. E tu, Isabel? Eu seria uma andorinha, porque a sua vida é dançar os céus, é livre, são felizes e simbolizam a minha estação favorita, que é a primavera. Vamos agora ao tema desta conversa. Eu ia perguntar à Patrícia: o que foi ou é viver com dependências e com VIH? As minhas dependências duraram até há 13 anos atrás. As químicas, aquelas que eu era escrava e que me levaram a ter o HIV, o VIH. Eu já tive muitas doenças oportunistas, já estive a morrer muitas vezes, porque eu tenho HIV há 20 e tal anos. Neste momento, continuo sob o efeito da dependência, porque sou doente crónica da dor. E para isso, para eu viver, conseguir viver minimamente bem, eu tenho que tomar as drogas que eles me dão para a dor, para antidepressivos, portanto, isso também são drogas, no fundo. Não são as drogas que eu associo àquelas do VIH, que me associaram, não é? Que no fundo foi aí que eu fiquei com VIH. Mas pronto, também entram porque há muitos medicamentos que eu não posso fazer porque interagem com a medicação antirretroviral e é aqui um jogar de pontos que eu tenho que ter a meu favor. Era isso que eu diria sobre o VIH e sobre adições. Mas pronto, a minha adição neste momento é os comprimidos que estão medicados e receitados pelos médicos, nada mais. E para mim, na altura, quando soube, fiquei sem chão e ainda hoje tenho estigma comigo, eu não digo a ninguém, tenho HIV, não digo, porque toxicodependente, com VIH, ui, ninguém era excomungada por toda a gente. Portanto, eu reservo esse direito, porque é um direito que me assiste, e eu reservo esse direito para mim. E pronto, e penso que assim respondi à pergunta. Muito grata pela tua partilha, mesmo. Nada. Não queres falar um bocadinho do teu passado, como foi viver com dependências? Foi um passado muito forte, muito intenso. Sim, posso falar. Foi um passado que comecei nas drogas muito cedo. Eu tive uma mãe que sempre me apoiou, mas enfim e acabei por ser presa e foi aí que eu realmente deixei as drogas. Mas eu passei por muita coisa e eu dormi na rua, dentro de um carro, apanhei uma super pneumonia, que estive internada ao Hospital São João. Apanhei uma anemia a ponto de passar para a leucemia, que ninguém me dizia nada. Aliás, a médica disse: Mas a senhora vem agora vai morrer, a gente não vai fazer nada por si. Graças a Deus estava a minha doce e boa, bela e a doutora Cátia Caldas. Mas tive momentos muito difíceis, tive momentos para conseguir dinheiro. Que é contra os meus valores, e é contra os meus valores. E eu fazia isso com uma habilidade, uma coisa, e eu fazia, era vendas e eu apelava a uma situação que me faria, no fundo, não é? Me faria, e que tinha a ver precisamente com o VIH. A conclusão disto tudo é que tenho uma filha com 36 anos que não fala comigo, tenho um filho que mora aqui perto, morou comigo aqui, depois arranjou um namorado, que é um anjo para mim, é muito doente, mas é super carinhoso, super querido, está sempre a perguntar se eu estou bem. Depois tenho outra filha na Inglaterra que reatei a confiança com ela, porque ela foi para os padrinhos com 8 anos, porque eu já não podia ter a minha mãe, eles estavam entregues à minha mãe pela CPCJ, e a minha mãe já não podia mais, e ainda tinha outro filho mais pequeno que acabei por perdê-lo. Portanto, eu tive umas perdas muito grandes, principalmente o meu filho. A minha filha, falo com ela, fui agora avó há 4 meses, falo com ela muito bem,
O meu filho também. O que perdi, nem sei dele, faz 23 anos, no dia 24 de dezembro, e essas são as repercussões da minha vida. E o meu estado de saúde neste momento também se repercute da vida mundana que eu levava, que eu tinha e foi isso, pronto, e é isso. Tive um passado muito, muito duro. Era escrava completamente da droga. Não é? Fazia muito dinheiro por dia, mas gastava muito dinheiro por dia. E pronto, era isso, era uma escrava, para mim era uma escravatura. Agora sou livre, sou uma pessoa livre que se levanta, toma os seus comprimidos, faz em casa alguma coisa, ando canadianas, porque infelizmente tenho outros problemas, tenho que descansar muitas vezes, mas ando cá e feliz e alegre com as pessoas e as amigas e os amigos que me rodeiam. Não há dia nenhum que eu não falo com alguém desses, dia nenhum, 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 nenhum. Eu sou chata, chata, chata. Aquilo que me falta realmente é um bocado mais de saúde, mas se Deus quiser também lá chegaremos. E pronto, olha, agora estou a mudar de casa, isto vai ser a revolução completa, mas pronto, isto mudar de casa é terrível. Mas é essa a minha experiência. E hoje em dia, Raquel, Isabel e Maria, eu posso vos dizer, podiam pôr as coisas à frente e eu tinha a coragem de dizer não. Não, não quero, obrigado, não quero. Não, obrigado. Mas isso garanto eu. Não, não quero, obrigada. Claro que não é das melhores opções porem drogas à frente. Mas mesmo que me pusessem, pá, não, isso não. Já fez parte do meu passado e destruiu uma vida, em parte. Destruiu, porque tirar um filho é natural, é surreal. Não é a ordem natural da vida. E só isso na minha vida ficou marcada a ferro e fogo. Portanto, eu perdi muito, e agora estou a tentar ganhar aquilo que perdi. E já ganhei muita coisa, casei, sou feliz, tenho uma casa, tenho um cão, e pronto, e agora é fazer pela vida, tomar a minha medicaçãozinha e siga. E está tudo bem. Muito obrigada Muito grata. Obrigada, Patrícia. nada. Perguntava agora à Maria se quer partilhar um pouco da sua experiência. Eu tenho 45 anos e aos 17, 18 anos decidi experimentar substâncias e uma pessoa decide experimentar, mas não sabe se é adicta ou não. Foi aí que tudo começou. Eu posso atribuir a minha curiosidade a ter um pai ausente, mas que a única coisa que praticamente que eu sabia é que ele era adicto e jogador e que me criou alguma curiosidade a saber que força era essa que o mantinha longe de mim e da família. Não tinha, durante a minha adolescência, qualquer interesse em drogas ou nem que fosse o álcool ou qualquer outro tipo de droga, porque eu era mesmo adepta, até fanática por desporto, e foi assim que fiz a minha primeira formação, que vim a abandonar mais tarde, já na universidade, devido aos consumos. Eu passei de droga em droga, de formas em formas, de usar até chegar às drogas intravenosas. E tal como a Patrícia, fiz tudo e mais alguma coisa para consumir. Até que em 2008, quando eu tinha 28 anos, eu tive um namorado com o qual partilhei material e eu não sabia que ele tinha o vírus. Então, passado algum tempo, eu fui repetindo o teste, estava no período de janela, aquilo não acusava, mas passado um tempo eu vim a descobrir que realmente estava também infectada. E foi uma aflição. Vi como uma sentença de morte e afundei-me cada vez mais nos consumos. Ainda estive mais 2 anos, cada vez pior, e entretanto tenho a possibilidade de começar a tratar do meu problema da adição e vou para tratamentos. Isto não resulta à primeira, não resulta à segunda, mas à terceira lá entrei em recuperação e inicio realmente o meu trajeto a partir daí. Ora, se o vírus, enquanto eu andava a usar, tinha a carga viral positiva e tinha defesas muito baixas, à medida que eu vou recuperando, acontece o contrário. A minha carga viral vai para indetetável e as minhas defesas são tão altas que até é difícil de distinguir de uma pessoa sem o vírus. E, entretanto, conheço a SES também,
que me mostra uma outra perspectiva e eu não encaro mais esta doença sozinha, porque tenho pessoas com quem partilhar acerca disto e que se identificam comigo. E há um momento em que eu me vejo a precisar de dar sentido à minha vida. E o que é que eu decidi fazer? Já não era o desporto que eu queria, porque eu queria dar sentido àqueles 13 ou 14 anos que eu tive a usar substâncias. Eu fui para as ciências sociais e humanas na universidade e fui trabalhar para as dependências. E é ainda o meu trabalho. Eu ajudo pessoas a recuperar das adições e fiz um mestrado sobre o vírus do VIH, que também me deu algum conhecimento e algum contato com esta realidade. Sinto-me grata todos os dias pela vida que tenho e não vejo mais o meu passado como um fardo, mas acredito que tive que passar por tudo o que passei para aquilo que atualmente sou e para a capacidade que hoje em dia tenho de atuar a nível profissional e da forma como eu encaro a doença e da forma como consigo ajudar-me e ajudar outros. Muito grata pela tua partilha. Isabel, Eu vou partilhar a minha história, embora eu não me considere uma pessoa adicta, mas acho que a minha história é importante. Sou Isabel, tenho 58 anos, vivo há 36 anos com o VIH. Tinha 16 anos, uma idade onde os dias deviam ser feitos de risos fáceis e sonhos grandes, mas para mim os dias eram marcados por uma neblina densa que se instalara na minha mente e alma desde aquela noite. A noite em que a minha inocência foi roubada num beco escuro, sob um céu indiferente. A princípio, o vazio era tudo. Um buraco negro que engolia a alegria, a esperança, até a própria identidade. A miúda que adorava desenhar e que sonhava em viajar desapareceu. No seu lugar emergiu uma sombra, uma estranha que procurava desesperadamente preencher aquele abismo. E a forma que encontrou foi a autodestruição silenciosa, metódica, quase um ritual de fim de semana. Tudo começou com pequenos desafios ao perigo, como se a dor física pudesse abafar a dor emocional. Experimentei drogas diferentes, mas rapidamente escalou. Por volta dos 17 anos, numa festa, uma namorada ofereceu-me uma seringa. O fascínio pelo proibido, pela adrenalina que parecia temporariamente anestesiar a minha alma, foi avassalador. Experimentei, hesitante, e o mundo pareceu, por breves instantes, mais suportável. Não era ingênua, sabia dos riscos, das histórias que ouvira na escola e na televisão. Por isso impus a mim mesma um conjunto de regras estritas. Só ao fim de semana, dizia a mim própria, só quando a pressão for insuportável, e era meticulosa. Tinha um controle férreo sobre a minha dependência, ou assim pensava. Um dia, numa festa, partilhámos a mesma seringa. Deixa-me levar. Foi a única vez, mas bastou uma vez. Era uma atriz exímia durante a semana, a aluna e filha silenciosa. Nos sábados e domingos, a minha outra vida desenrolava-se em quartos emprestados ou em cantos escondidos da cidade. 2 anos passaram assim. A rotina do fim de semana transformou-se numa parte intrínseca da minha existência. Tinha agora 20 anos quando me apercebi que a dependência não fazia sentido na minha vida. E com a facilidade com que comecei, assim acabei. Um dia tinha 22 anos, ao ver os amigos a morrerem, um após o outro, levados pela sida, e com o meu passado secreto e de uma noite que me assombrava, pensei, tenho que fazer o teste. O meu controle, as minhas regras, tudo parecia agora uma piada cruel. A neblina da violência sexual voltou. Procurei ajuda médica. Na sala fria do Instituto Ricardo Jorge recebi o resultado do teste. A notícia foi devastadora, mas esperada. É positivo, Isabel, tem VIH. Como foi, quando foi, com quem foi, não me interessa. Sei que bastou um momento. O meu mundo não parou com aquele diagnóstico. Pelo contrário, foi como se pela primeira vez em anos o nevoeiro que me envolvia se dissipasse. A notícia do diagnóstico, em vez de ser uma sentença de morte, tornou-se um alerta, um grito de para, que a minha alma ignorava há demasiado tempo. A autodestruição, o controle que pensava ter, tudo isso revelou-se uma ilusão. E a verdade, embora assustadora, trouxe uma clareza inesperada. Decidi que aquele seria o último dia em que a violação de há anos ditaria o meu destino e a minha identidade. Não podia apagar o passado, mas podia reescrever o futuro. Entrei em tratamento antirretroviral, conheci outras pessoas com VIH e percebi que o estigma é um inimigo mais perigoso do que a própria doença. A medicação tornou-se a minha nova rotina,
Uma que, ao contrário das drogas, não me levava para um abismo, mas sim me trazia de volta à vida. Com o tempo, o VIH tornou-se uma parte da minha história, mas não o seu final. Sou agora uma mulher diferente. O meu amor pela arte renasceu e viajei o mundo fora com o meu trabalho. Continuo a pintar, tenho um companheiro há mais de 20 anos. O meu diagnóstico de VIH, que um dia foi a minha maior vergonha, é agora um testemunho da minha força. Fundei com outras mulheres uma associação de e para mulheres com VIH, para que nenhuma mulher tivesse que lidar sozinha com o VIH. A sombra do fim de semana e daquela noite que já não me persegue. Foi iluminada pela minha própria luz. E estou a viver a vida que me foi roubada, mas que recuperei com dignidade e esperança. Muito grata pela tua partilha. Eu ia agora perguntar à Maria o que é que tu achas que é importante dizer a quem nos está a ouvir? É a minha última questão. Eu ia dizer que não arrisquem. Apenas uma vez pode mudar a vida e que se protejam. Porque eu tinha imenso cuidado, tinha mesmo. E a única vez que eu arrisquei correu realmente mal. Porém, é possível ser feliz com este vírus, ter uma vida funcional, mas também não é fácil. Há que estar consciente disso. Lutem pelos vossos sonhos, nunca desistam e priorizem também a saúde física, psicológica e espiritual. Muito bem. Patrícia, o que é que achas importante dizer a quem nos está neste momento a ouvir? Praticamente faço minhas as palavras da Maria. Eu acho que os jovens hoje em dia, porque eu vivo numa cidade universitária e vejo, é uma facilidade o sexo. eh, é muito fácil, o sexo, é muito com este, com aquele, com o outro. E, e como sabemos, e já foi tema nestas conversas também com a minha médica, por acaso, as doenças sexualmente transmissíveis, não só o VIH, mas as doenças sexualmente transmissíveis. Portanto, não é uma pílula, não é um DIU, não é um implante no braço, não é nada disso que nos vai livrar, que vai livrar as pessoas do HIV e da tenebrosa notícia depois do sim. Eu acho que os jovens têm que ser, de haver campanhas para os jovens, porque é no meio dos jovens, especialmente no meio dos homens que fazem sexo com homens, que a doença está a subir cada vez mais, com homens com menos de 30 anos. Havia de haver um slogan qualquer na televisão, nas redes sociais, olhe, porque não, trazer sempre um preservativo no bolso, porque nós nunca sabemos com quem nos vamos deparar e é assim que nos podemos proteger. Aos toxicodependentes, opa, não usem seringas dos outros, vão às farmácias que eles dão-vos 10, 20 sacos de seringas novas, portanto não vão por aí. E eu esqueci-me de dizer, eu tenho 53 anos e também comecei nas drogas muito cedo, aos 15 anos. Um, e pronto, e é isso que eu quero transmitir. Pá, protejam-se, porque a vida é tão bonita, é tão bela. E eu imagino a minha vida sem as drogas teria sido fantástica, como é agora, de outra maneira, porque conheci o homem da minha vida, sem dúvida. Uh, mas aquilo que eu vivi antes das drogas e fiz vários tratamentos, pá, vale a pena, vale a pena. Tragam uma camisinha no bolso ou duas. No caso daquela, anda ali, pronto. Um dia encontra, pá, dá certo. Ok, ok, mas, pá, desculpa lá, mas se queres realmente é com isto. Se não, desculpa, mas não faço. E era isso que eu queria transmitir, pronto, principalmente aos jovens, porque isso está-se a passar muito na nossa sociedade. E pronto, e é isso que eu tenho para dizer. Muito grata. Isabel, Eu acho que já já disseste tudo. protejam-se sempre, cuidem-se e amem-se a vocês próprias. E não estejam sós. Procurem sempre apoio. Não fiquem sós. Foi um grande privilégio ouvir-vos hoje. Eu agradeço a estas três mulheres poderosas que partilharam connosco as suas histórias, com quem aprendemos tanto nesta conversa. São mulheres que nos inspiram com os seus exemplos de vida e nos dão esperanças no presente e no futuro. Numa vida com respeito, amor, partilha, empatia e sororidade. Agradeço a todas as mulheres que nos estão a acompanhar.
Escrevam para a Seres com as suas questões, com os vossos comentários, críticas, propostas para o nosso Facebook, para o nosso Instagram, para o nosso YouTube e para o nosso site. Informação é proteção e é empoderamento. Informação é poder. Não se isolem, testem-se, tratem-se, cuidem-se. Indetetável igual a intransmissível e tenham cuidado convosco. Fiquem bem, estamos juntas. Até à próxima conversa. Obrigada por Obrigada, tudo. Obrigada mesmo, obrigada. Corra tudo obrigada. bem. Muito obrigada.